pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Estamos aqui no WB Podcast com mais um episódio e nesse episódio teremos a presença ilustre do nosso amigo, companheiro na jornada da Palavra de Deus, no conhecimento das coisas concernentes ao Reino de Deus. Está comigo do meu lado o presbítero Eduardo e nosso entrevistado, pastor Júnior Trovão, diretamente do Brasil. Um homem que tem ministrado a palavra de Deus com conhecimento, com sabedoria e com instrução do Espírito. Seja bem-vindo, pastor Júnior, a casa é sua. Eu que me sinto honrado de estar aqui no WB Podcast. Amém, com pastor. Eduardo Silva e Wellington Silva e Eduardo Brito. Deus seja louvado pela vida de vocês. Glória dois. A Deus, pastor. Estar com esses homens de Deus aqui, passamos uma tarde maravilhosa. Benção, né? E para mim eu me sinto feliz e honrado de estar aqui. Eu espero poder colaborar de alguma forma com o podcast. Glória a Deus. Um prazer ter o senhor aqui, como já disse, Eduardo. Nós estamos muito felizes de receber o senhor aqui em Bridgeport, na nossa igreja aí, e também aqui no podcast, onde a gente está aqui levando a palavra do Senhor. Através das nossas entrevistas, através de cada pastor que é entrevistado aqui. Amém, é isso aí. WB Podcast com o pastor Júnior Trovão, o homem mais conhecido pelo Brasil e pelo mundo. Você subscribe no nosso canal aí e vem com a gente assistir esse vídeo. Pastor Júnior, qual é o seu maior propósito na vida com Deus? Ganhar almas. Almas, né, pastor? Ganhar almas. Eu, há 16 anos atrás, por aí, eu estava numa campanha. O Rio de Janeiro, os carioca, eles buscam muito, né? Uhum. Então, é praxe a gente estar no monte, dia de sexta-feira, ter 3, 4 mil pessoas no monte. Glória a Muita Jesus. gente. Então, é muita gente. Então, a gente estabelece muito propósito de oração. Eu me lembro que eu estava em um desses propósitos de oração, eu estava buscando ao Senhor, e de joelho dobrado, com o rosto no pó, eu fiz um pedido a Deus. Eu nunca pedi a Deus para que me desse fama. Nunca fiz essa oração, nunca tive esse desejo de ser famoso. Nunca buscou isso. Não, eu pedi a Deus, dobrei o joelho, eu disse que Deus pedia a Ele para que Ele me tornasse um ganhador de almas. Então, isso Ele me tornou. Esse é o meu maior Glória propósito, a Jesus. é ganhar almas, e nesses 26 anos que eu sirvo a Jesus, já tive a oportunidade de levar 43 mil almas para Cristo. Glória a Deus. Embora sei que é pouco, né? Uhum. Porque eu vi aquele evangelista, Papai do Céu levou, o Reinhard Bucker. É uma coisa assim. Uhum. Ele morreu tem pouco tempo. Ele fez uma cruzada na África, 5 milhões de pessoas. Glória E quando a ele Jesus. fez o apelo, 1 milhão de pessoas se renderam a Cristo. A equipe contou. 1 milhão? 1 milhão de pessoas se renderam a Cristo. Tem muita Então, pessoa com sede, né? tem muita. O mundo ainda está precisando conhecer Jesus. É. O mundo está precisando conhecer Jesus como nunca. A sede é maior, a rapidez é maior. Então o povo precisa conhecer Jesus. Pessoas para levar a palavra, né? Para conhecer. Porque a gente está vendo o mover desse encontro na nossa igreja, a gente está vendo as pessoas, tanto que a pessoa está com sede. Com sede, de ouvir a palavra de Deus. de Então, conhecer a Deus. Né? E a igreja não pode mudar a fórmula da qual Cristo a orientou. Jesus disse ide. A grande questão hoje é que a igreja se acomodou a certo ponto com a tecnologia, com o conforto, porque hoje temos os bancos acolchoados. Aqui nos Estados Unidos são os aquecedores, os heaters, né? Uhum. Mas no Brasil, os ar-condicionados. Então, assim, a igreja se acostumou a esperar o pecador vir, quando, na verdade, é nós que devemos ir buscá-los, né? Uhum. Então, tem muita gente com sede. Não tem força para vir, mas a igreja revestida tem a força de Deus para ir buscá-los. Que esse é o mandado de Jesus, né? Como o senhor citou aí, de pregar o evangelho a toda criatura. Isso. E como conhecerão se não há quem pregue? Pregue. Tem que ser alguém enviado para pregar o evangelho e as pessoas conhecer através da palavra de Deus. É. Quanto tempo o senhor já veio nos Estados Unidos? Quantas vezes o senhor já veio aqui? Se eu não me falha a memória, essa deve ser a 6ª vez que eu venho aos Estados Unidos. E gosta dos Estados Unidos? Amo. É uma nação maravilhosa. É uma nação poderosa, abençoada. Abençoada. Bridgeport é a primeira vez. Bridgeport é a primeira vez. Um começo, né? Maravilhoso. Quero voltar aqui umas vezes. Frio, né? Mais frio. Peguei uma nevezinha aqui pegou a hoje. nevinha. No Gostoso. princípio foi bom, muito bom. Glória a Deus, Eu glória amo a essa Deus. A nação, para quem não sabe,
ao menos 50% ainda dos americanos ainda são protestantes, né? É verdade. É verdade. E muitas igrejas ainda evangélicas, protestantes, americanas ainda estão abertas em vários estados. Sim. O que o senhor fala, o que o senhor vê dessa nova geração? Essa nova geração que está vindo aí antes, eu tô com 40, antes da gente aí para estar trazendo o evangelho para eles aí. Eu acho que o que subsiste deve ser aquela linhagem bíblica, né? Uma geração, ela não deve desfazer a outra. Ela deve, a menos que a outra não sirva de exemplo. Mas a nossa geração, você pode observar, eu falo isso aqui sem sombra de dúvida, com todas as dificuldades que tinham os antecessores a nós, os mais velhos. Por exemplo, meu pai é semi-analfabeto. Minha mãe não terminou o 2º grau. Então, mas minha mãe nunca foi a um psicólogo. Que maravilha, que coisa. Meu pai nunca teve depressão. É aquela geração do joelho, é aquela geração da oração, da busca constante, né, pastor? Aí a gente vê essa nova geração. Temos um arsenal à nossa disposição, mas a gente vê também pastores se matando, a gente vê muitos sem alicerce espiritual, bíblico. Sem conhecimento da palavra. Uma geração, é como eu disse, o maior erro que pode haver é uma geração querer destituir a outra. Aí então, caímos em contradição entre nós mesmos, né? Existem coisas que assim, a gente hoje entende. Uma coisa é o uso de costumes. Isso aí são questões de cada igreja. Mas a busca... Eu sempre digo o seguinte, aonde não há busca, há sobra de entretenimento. Então, se você não busca, se você não tem palavra, se você não tem uma vida de oração na igreja, você vai ter que preencher aquilo com entretenimento. E aí a gente fala... E aí é que é o perigo, né, pastor? É como aquele pregador bem duro aqui dos Estados Unidos. Esqueci ele, mas ele disse isso, ele citou essa frase de Spurgeon, né? Foi Spurgeon Moody que disse que quando há entretenimento, quando deixa de ter palavra e há entretenimento, é para justamente entreter os bodes. E aí complica, né? Então a gente tem que saber que alimento é para ovelha, entretenimento é para bodes. Que palavra sábia. Muito obrigado. Pastor Júnior, não sei por que eu estou confundindo tanto. Pastor Júnior, Deus, né? É porque tem uma entrevista. Pastor Júnior, como o senhor vê a obra de Deus aqui nos Estados Unidos? Olha, eu assim, como eu vou e volto, a gente não tem aquela percepção a fundo de como é feita a obra de Deus pelos pastores aqui, visto que eu não vivo aqui. Mas algumas igrejas que eu passei, eu vejo muitos trabalhos sérios. Que benção. Muitos trabalhos sérios, a igreja focada no ensinamento da palavra. Eu não sei como é a parte de evangelização aqui na América. Mas eu vejo que também aqui a gente, embora viva aqui, mas a gente trata mais dos brasileiros do que dos próprios nativos, né? Então, acho que também a igreja, por ela estar aqui, ela deve ter esse foco em tratar os nativos também. Tem tratar o americano, o hispano, pregar o evangelho para eles também. Deve haver uma equipe preparada para essa parte também. As igrejas de anos para cá, de uns 10 anos, a maioria está se preparando nesse quesito. Porque antes, 2004, até 2010, as igrejas falavam mais em português. Hoje, a maioria das igrejas tem tradutor em inglês. Então, se um americano ou um hispano sentar de língua espanhol, vai aprender também. Porque tem como é que chama? Os links que a pessoa ouve e dá para traduzir muito bem. Melhorou bem em relação de lá para cá. O senhor, como um pastor, como um líder, qual a dificuldade de liderar pessoas no evangelho? Elas se submeterem às escrituras sagradas. Porque hoje existem muitas pessoas que
muitas ovelhas hoje que já entendem que hoje tem muitas igrejas no Brasil hoje como, vamos dizer que se adequa ao padrão que a pessoa quer. Tipo, aquela ali tem o melhor horário para mim, o melhor culto para mim é aquela ali, o melhor jeito do pastor pregar é aquele. Então, muitos não querem se submeter à palavra, a uma igreja séria. Isso está baseado naquilo que o próprio Jesus disse em Lucas 9:23. Perguntaram a Cristo: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão passar, mas não passarão. Ou seja, quando ver a realidade do evangelho, a verdade do evangelho, muitos não suportam. Porque confronta também, né, com a vida que vive. O evangelho é confronto. O evangelho é confronto. Eu sempre digo, se um pastor deixa... nem Cristo te proíbe vir como está. Ele só não aceita você permanecer como veio. Mas então, você vem de qualquer... Você vem de qualquer jeito. Se um pastor aceita aquela pessoa permanecer como está, sem orientar ela, sem dar a instrução para ela, ele não quer que ela vá para o céu. Sem um discipulado. Ele quer que ela vá para o inferno. Sem um ensinamento constante da palavra. Aí não quer levar a pessoa para o céu, não quer que vá. Porque nós todos passamos por isso. Quando a gente chegou numa igreja, batizou, você tem um discipulado, você tem um tratamento. Então acho que dali você pegou um apoio, né? Hoje você não vê muito isso. A pessoa entra na igreja hoje, batiza e tá ali no canto. Então não tem aquele segmento. É igual ele falou no começo, tem que ter aquela equipe, preparar aquela equipe para estar abordando esse assunto. Tá trabalhando com isso, né? Porque no Brasil, desculpa incomodar, no Brasil tinha muita gincana. Os jovens já conheciam a palavra de Deus de forma mais... uma didática melhor também, né? Tem os cultos de jovens, tinha o ensinamento, tinha a escola bíblica. E os jovens cresciam... com mais conhecimento, eu posso dizer, e também com mais estrutura na palavra, mais conhecimento de Deus nesse sentido. O método, desde que ele não fira o princípio da palavra, ele é válido. É válido, Desde que seja algo que seja do jeito mais simples, é a mesma coisa. Se você vai pegar um professor da faculdade ensinando matemática, ele vai te ensinar do jeito mais formal possível. Você vai pegar um outro da internet, que é um professor, ele vai te ensinar a mesma matemática de um jeito mais simples. Corretamente. Onde você pode fazer uma soma, uma divisão. Então, assim, desde que o jeito seja legal... Que a base seja Cristo, né, pastor? Não tem problema nenhum. Não tem problema. Que é o correto, né? Que é o correto. Pastor, o senhor conhece muitas igrejas no Brasil... já conviveu tem amizade com vários pastores, e eu imagino que a maior dificuldade hoje é sustentar o membro na igreja. No sentido de que, igual o senhor falou que tem várias igrejas que se adequam ao membro, mas o que a gente deve fazer para ter uma igreja, o senhor já citou, mas uma igreja firmada na palavra, na oração e na unção da palavra de Deus? Eu particularmente, sempre digo que parte do exemplo. Não parte da ordem, mas parte do exemplo. Por exemplo, Jesus sabia que ele ia mandar os discípulos em Samaria. Só que ele sabia da barreira cultural que tinha entre eles. Eram os judeus de sangue mesclado. Então, se você pegar o contexto, você vai ver que eles não queriam ir. Mas aí Jesus foi. João 4, ele vai pregar para a mulher samaritana, porque quando ele morre e ressuscita, em Atos 1:8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Então, o que ele fez? Antes dele mandar ir, imagine, Jesus mandando ir se ele nunca tivesse ido. Sabe o que Pedro ia falar para ele, o mais sanguíneo? Falou: o senhor está mandando a gente ir num lugar que o senhor nunca foi. Então, antes dele dar a ordem, ele dá o exemplo. Aí, para mim, é a questão de se manter uma igreja firmada no exemplo. Porque, querendo ou não, pode observar, toda igreja que é hoje de oração, de palavra, os cultos começaram vazio, mas começando com 3, 4, 5, 6, 7, que acreditaram na visão do homem de Deus. Daqui a pouco vai mais um, vai mais outro. Daqui a pouco se habitua. Nossa igreja é de oração, nossa igreja é da palavra.
Então, daqui a pouco está todo mundo orando, chegando para a oração. Eu acho que primeiro tem que partir do altar. Se o altar der o exemplo, a igreja vai seguir. A igreja flui, né, pastor? Vai na mesma linha de pensamento. A igreja vai. A igreja, na verdade, é o reflexo do líder, né? Então, se o líder é cheio, a igreja vai ser cheia. É impossível não haver essa contextualização. Se você é cheio, a igreja também vai ser. Glória a Jesus, é isso aí. Daí vem a inspiração. Você não vê que outros pregadores se inspiram em outros? Sim. Uma pessoa se inspira no pregador, ela quer ser igual a ela. Ela quer desejar ser daquela forma. Boa. Qual é a sua maior inspiração e quem foi sua maior inspiração em relação ao evangelho? Sem demagogia, primeiro partiu da minha casa, né? Uhum. Meus pais. Minha mãe, papai do céu, levou ela tem 1 ano. Meu pai e minha mãe tinham 70 anos de casados. 53 anos servindo a Jesus na Assembleia de Deus sem sair da sede. E meu pai já falou para mim uma vez, tem hora, meu filho, que eu procuro para dar um abraço na sua mãe, eu não consigo, porque de madrugada ela tá de joelho no chão orando por vocês. Que lindo, hein? Então, de fé, meus maiores exemplos são meus pais. E de pregadores, aí eu era o homem das fitas, né? Da fita cassete. Fita cassete, Decaso Takayama, Napoleão Falcão, Gilmar Santos, Gesiel Gomes. Mas aí a verdade tem que ser dita. Assim, eu já escutava muitos eles, mas depois que surgiu o pastor Marcos Feliciano, naquele auge... Que eu acho que é da mesma época minha. Ali mudou. Porque mudou o padrão um pouco. Isso pode ser que não seja a opinião de todo mundo, mas minha opinião, que até aquele momento muita gente queria ser cantor. Depois da chegada dele, daquela ascensão, todo mundo quis ser pregador. Eu usei o suspensório igual a ele, né? Todo mundo quis. Sim. Então ele foi uma divisão. A imposição de voz também queria usar. A oração do começo. Todo mundo queria. Quem nunca fez aquela oração ali, né? Então, assim, eu acho que já tinha aquele pilar, né? Gesiel Gomes, o pastor Gilmar Santos, Takayama, o Gilvan Rodrigues, Luiz Antônio, já tinha aquele pilar, aquela base da pregação, que a gente ficava de boca aberta. Mas aí veio o Marco Feliciano ali, assim, aguçou esse desejo de ser pregador. Hoje você vai no Brasil, é pregador que não acaba mais. Né? A identidade ainda ficou, aquela identidade daquelas pregação fervorosa é a mesma. Fica no coração. É uma chama que uma acende. Semente, né? É uma chama que acende que depois você experimenta ela, é difícil. Até mesmo se você não for mais aquele pregador, você sente falta. Existem coisas na vida que você experimenta de Deus que se você não experimentar aquilo, você não se acostuma, você quer voltar a ser daquela forma. Então, tem como. Experimentou Deus de uma forma, vai querer viver ela sempre. Sim. Aleluia. Amém. Pastor, quando Deus chamou o senhor para a obra do Ministério da Palavra? Pastor, eu aceitei Jesus, como eu disse, há 26 anos atrás. E eu, com 3 anos de crente, eu já pregava em congresso. Que maravilha. Foi muito interessante esse primeiro congresso que eu preguei, porque com 1 ano de crente eu já estava dentro do seminário. Eu li a Bíblia nos meus primeiros 4 anos de evangelho, eu li a Bíblia 10 vezes. Eu não queria saber de outra coisa. Só a palavra. Só a palavra. Encontro, né? Quando você encontra aquele choque. Eu li em tudo quanto era lugar a Bíblia, eu parava, eu almoçava rapidinho no trabalho e começava a ler a palavra. Então, assim, eu já estava dentro do seminário, já tinha feito o meu básico, com 2 anos, estava partindo já para o médio para completar o bacharel. Nesse período eu lendo muito, muito, muito. E por incrível que pareça, a Bíblia que eu mais amei estudar, e para muita gente é a mais difícil, foi a Thompson. E o senhor gostava de estudar ela? Eu gostava muito. E eu tenho essa Bíblia até hoje, guardada lá, uma relíquia. Tá lá meio baleada, mas tá. E assim, quando o presbítero Jonas, que me ganhou para Jesus, falou, vai no meu lugar pregar. Eu vou te dar essa carta de recomendação para você pregar no meu lugar. Aquilo foi incrível. Porque naquela época, você tinha que ter, no mínimo, uma credencial de membro.
Você tinha que ter uma credencial de membro. E o pastor, eu me lembro que eu cheguei na hora que eu fui sair, eu fiquei tão nervoso que eu esqueci em casa. A de membro. Rapaz, tô lá no púlpito com a carta, entreguei na mão do pastor. Aí o pastor foi e falou assim: irmãos, está conosco o presbítero tal, e a credencial na mão, da Assembleia de Deus, está conosco o evangelista tal, da Confraderge, e vai falando o nome da convenção tal. Todos os nomes lá. Está conosco o pregador. Desse jeito. Não citou o nome. Nosso irmão Júnior. Irmão Júnior. E teve uma hora que surgiu um burbúrio assim, e o rapaz falou: mas é esse rapaz aí que vai segurar o congresso? Sempre acontece, né, pastor, com a gente, né? E eu me lembro naquele dia que eu preguei sobre o Salmo 121. Acho que elevo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Eu preguei sobre o poder da oração. Aí, e como você orava muito, né? Eu ficava várias horas de joelho dobrado. Então, eu tinha intimidade com aquilo que eu ia falar. Aí, foi a primeira vez, preguei num congresso. E o céu desceu. E sabe o que aconteceu? Muita gente que estava na igreja se abraçou e pedindo perdão. Porque houve uma questão de encaixar na mensagem sobre o perdão. E todo mundo se abraçou, aquele chororô, o altar chorando. Então, assim, eu saí dali, Deus me fez sair daquele altar de cabeça erguida. Glória a Deus. Comecei a pregar com 3 anos. 3 anos de no já congresso, na igreja, né? mas minha primeira pregação foi na igreja de 4 metros de comprimento. Eu acho que todos os ouvintes querem saber aqui da onde surgiu o Júnior, o trovão. Ah, isso aqui é legal. Vai ser legal, porque... inclusive, tenho uma advogada, mãe de um amigo meu da Bahia, que está mexendo com meus processos para colocar o trovão no sobrenome. Oficial. Isso. E foi interessante, porque eu assistia muitos pregadores. Aí, por exemplo, cada pregador tinha um sobrenome. O pregador tem um sobrenome. Napoleão Falcão, Idecaso Takayama, Gilmar Santos, Luiz Antônio. Eu falava, e eu? Júnior? Júnior o quê? Não tem. Eu fiquei comigo pensando, eu falei, Deus, e eu? Botar Júnior o quê? Não tinha ideia disso. A voz já era. Isso, já era. Aí, no meu CDzinho, nas fitas cassete, quando eu comecei a gravar, era só Evangelista Júnior, só isso. Rapaz, eu fui pregar numa quinta-feira num culto perto da minha casa, numa igreja sede. Fui pregar no culto de libertação. Aí tô pregando, som bom mesmo, som bom. Pregando e daqui a pouco, assim, a glória desceu, rapaz. Eu me lembro que eu dei uma rajada, mas foi direto. Aquele embalo. Daqui a pouco fez aqueles 2 barulhos. Nas 2 caixas de retorno. Queimou. As 2 caixas queimaram. Meu Deus. Aí quando queimou, esse amigo meu, que é o Luciano, que eu chamei de Luciano Manga, no final do culto, a gente fomos comer um cachorro quente. Ele, rapaz, tua voz parece um trovão, cara. Tu queimou as caixas? Que isso? Dali ele foi e falou, agora eu vou começar a te chamar de voz de trovão. Aí pegou aquilo, voz de trovão. Falei, vou colocar isso aí no CD. Aí era Evangelista Voz de Trovão. Aí passou uns um ano e pouco, eu tirei o voz e deixei só o trovão. Só o trovão e pegou. Trovão. E o povo no Brasil conhece o senhor, fora do Brasil. Se fala só Júnior, países. todo mundo vai perguntar o que? O trovão? Então tem esse codinome e veio de uma maneira assim. O trovão de Deus ficou. Pensa pura de Deus. Pastor, gostaria de agradecer ao senhor pela presença, pelo carinho de ter nos atendido tão amavelmente. Que Deus em Cristo lhe abençoe, te dê muita saúde, muita paz, você e sua casa. Dê uma palavra de ânimo para os nossos ouvintes. Não desista. Aqueles que estão na presença de Deus, permaneça firme. Continue firme na presença de Deus, porque Cristo está às portas. E saiba que aqueles que estão longe, o conselho que eu sempre dou, a ovelha, quando se perdeu, o pastor foi atrás dela. A dracma, quando a mulher perdeu, ela procurou e achou. Mas quando o filho pródigo foi embora, o pai não foi atrás dele. Mas quando ele voltou, o pai estava esperando. O conselho que eu lhe dou, volte para Cristo, porque senão, a qualquer momento, Cristo vai voltar para você. Aí vai ser tarde demais. Deus te abençoe. Maravilha. Um abraço para a família.
Tá, os filhos, tá aí curtindo as férias. Tá, meus filhos estão lá na Flórida e minha esposa está num evento chamado O Poder do Network. Está lá na Igreja Batista da Lagoinha agora, aprendendo um pouquinho. Acho que é bom, né? Tudo que é bom para somar para a mente, para o entendimento é bom e para o conhecimento. Tá lá, mas estou feliz que eu estou com a família também. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço o senhor pelo convite, ter aceitado aí, estar juntamente conosco aqui em Bridgeport. Estou feliz de conhecer o senhor. Já tinha visto o senhor em pregações lá no Brasil, com o pastor Frank, na igreja que a gente congregava lá. E é um prazer recordar aqui, encontrar o senhor aqui em América. O prazer foi meu e da outra oportunidade, com certeza, vamos fazer a parte 2. Amém, amém, pastor Bruno. Pastor Júnior. Meus irmãos, muito obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Tá conosco hoje aqui também pastor Douglas, da nossa igreja ali da Assembleia de Deus com Ademate, e o Fernandinho, o nosso produtor musical e visual. Fernando, muito obrigado. Pastor Douglas, pastor Júnior, Trovão. Eduardo, pastor Júnior Trovão. Esta noite estará pregando ali na nossa igreja, a Assembleia de Deus com Ademate, aqui na Main Street. Você é muito bem-vindo, a casa é sua. Não perca, hoje às 7h30 da noite. Vem com a gente, vem com a gente. Deus abençoe, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, no Facebook, TikTok e no Instagram. Deus abençoe a todos. Amém.